Você sabia que algumas das construções mais impressionantes da história estão na Bíblia? Neste vídeo, vamos explorar as 5 maiores construções bíblicas e os segredos que elas escondem preparado para essa jornada pela fé, história e arqueologia. Algumas das construções mais grandiosas da história estão registradas na Bíblia, desde a Arca de Noé até o Segundo Templo de Jerusalém. Essas estruturas desafiam a ciência e continuam sendo fonte de mistério e admiração até os dias atuais. A fascinante Arca de Noé. A Arca de Noé é um dos relatos mais icônicos e intrigantes da Bíblia. Noé, descrito como um homem justo e íntegro em meio a uma geração corrompida, recebeu de Deus uma missão monumental: construir uma embarcação colossal, capaz de suportar um dilúvio global e preservar a vida na Terra. Essa ordem divina não era apenas um desafio físico, mas também um teste de fé e perseverança. As dimensões da arca eram impressionantes para a época: cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura, equivalente ao tamanho de um moderno navio cargueiro. Noé e sua família realizaram a tarefa com ferramentas rudimentares, utilizando madeira de gofer e revestindo a estrutura com betume para torná-la impermeável. Todo o trabalho foi realizado sob condições adversas, incluindo o desprezo e as zombarias de seus contemporâneos, que não acreditavam na promessa de Deus sobre o dilúvio. O relato bíblico não descreve apenas a construção física, mas também o simbolismo espiritual da arca. Ela representa o refúgio oferecido por Deus para aqueles que confiam e seguem sua vontade. Mesmo em meio à incredulidade generalizada, durante o dilúvio, a arca se tornou o único abrigo para a preservação da vida, flutuando sobre as águas que destruíram tudo ao seu redor. A ciência e a arqueologia também tentaram desvendar esse mistério. Geólogos encontraram evidências de inundações catastróficas na região da Mesopotâmia, que poderiam ter inspirado o relato bíblico. Além disso, expedições no Monte Ararat, na Turquia, levantaram a possibilidade de que restos de madeira petrificada ali encontrados pertençam à Arca de Noé. Embora tais alegações ainda sejam amplamente debatidas, o impacto cultural e espiritual da arca transcende a narrativa bíblica. Ela se tornou um símbolo universal de esperança, salvação e renovação. Muitas culturas possuem mitos de um dilúvio global, sugerindo que o conceito de uma grande inundação está profundamente enraizado na memória coletiva da humanidade. Independentemente de sua interpretação literal ou simbólica, a história da Arca de Noé continua a inspirar reflexões sobre fé, obediência e a capacidade de enfrentar desafios aparentemente impossíveis com a ajuda divina. Ela nos convida a considerar como a confiança em Deus pode nos conduzir por águas turbulentas, mesmo quando tudo parece perdido. O mistério das muralhas de Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas e fascinantes mencionadas na Bíblia, conhecida principalmente pelo episódio das muralhas que desabaram de maneira milagrosa. Localizada em uma região estratégica, Jericó era cercada por fortificações robustas, com muralhas tão espessas e altas que pareciam impenetráveis para os israelitas, que haviam passado 40 anos no deserto. Conquistar essa cidade era um enorme desafio militar. Segundo a narrativa bíblica, Deus instruiu Josué e seu exército a marcharem silenciosamente ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. No 7º dia, eles deram 7 voltas ao redor de Jericó, tocando trombetas e soltando um grito poderoso. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu: as muralhas caíram completamente, permitindo que o povo de Israel tomasse a cidade sem a necessidade de uma batalha convencional.
Do ponto de vista arqueológico, Jericó tem sido objeto de intensas escavações, especialmente pelas mãos da arqueóloga britânica Kathleen Kenyon, que na década de 1950 encontrou evidências de grandes muralhas e um colapso repentino da estrutura. Os vestígios indicam que as muralhas ruíram de dentro para fora, sem sinais claros de ataque por forças externas, o que levanta questões sobre a natureza exata do evento que as derrubou. Além das evidências físicas, a possibilidade de um terremoto ser o responsável pelo colapso tem sido discutida entre cientistas. Jericó está situada em uma região geologicamente ativa, sujeita a tremores frequentes. Um forte abalo sísmico poderia explicar a queda das muralhas, mas o sincronismo descrito no relato bíblico com o som das trombetas e o grito do povo ainda é um mistério que desafia explicações puramente naturais. Essa história ilustra a interseção entre fé e história, onde eventos sobrenaturais e fenômenos naturais parecem se entrelaçar. Para os crentes, a queda das muralhas é um testemunho do poder divino que protege e guia seu povo. Para os estudiosos, o desafio é compreender como essas forças podem ter se combinado para criar um evento tão singular e memorável. O episódio das muralhas de Jericó permanece uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia, mostrando como a fé, a obediência e a estratégia divina podem levar à vitória em situações aparentemente impossíveis. Ela nos convida a refletir sobre como forças invisíveis podem atuar em momentos decisivos, alterando o curso da história e fortalecendo a esperança do povo de Deus. O grande templo de Salomão, um símbolo de fé e poder. O templo de Salomão, conhecido como o primeiro templo, é uma das construções mais magníficas e reverenciadas da história bíblica. Erguido no Monte Moriá, em Jerusalém, este templo não era apenas um edifício físico, mas o centro espiritual do povo de Israel, onde a presença de Deus era manifestada de forma tangível. Sua construção marcou o ápice da soberania do rei Salomão, que buscava estabelecer uma morada digna para Deus entre seu povo. Segundo a Bíblia, Salomão recebeu de seu pai, Davi, a missão de construir esse templo grandioso. O projeto foi elaborado com extremo cuidado e dedicação. Empregando materiais raros e preciosos, o cedro do Líbano foi importado em grande quantidade, e as pedras foram talhadas com precisão para formar uma estrutura sólida e imponente. O interior do templo era revestido com ouro puro, fazendo com que suas paredes brilhassem intensamente sob a luz do sol, simbolizando a glória e a santidade do local. No ponto mais sagrado do templo, o Santo dos Santos, encontrava-se a Arca da Aliança, considerada o trono terreno de Deus. Essa arca representava o pacto entre Deus e o povo de Israel. Sendo o centro da adoração e reverência no templo, somente o sumo sacerdote podia adentrar essa área, e apenas uma vez por ano, durante o dia da expiação, para oferecer sacrifícios em nome do povo. A dedicação do templo foi marcada por um evento sobrenatural, conforme relatado na Bíblia. Quando Salomão realizou a cerimônia de consagração, uma nuvem gloriosa encheu o recinto, e um fogo vindo do céu consumiu os sacrifícios oferecidos no altar. Esse fenômeno simbolizava a aceitação divina do templo como a casa de Deus, confirmando a presença celestial entre os israelitas e fortalecendo a fé do povo. Além de sua função religiosa, o templo era um símbolo de unidade e identidade nacional para Israel. Ele representava a aliança eterna entre Deus e seu povo escolhido, um lugar de oração, sacrifício e encontro espiritual. Durante séculos, o Templo de Salomão foi o coração da vida religiosa judaica, atraindo fiéis de diversas regiões para prestar culto ao Deus único. No entanto, apesar de sua grandiosidade e importância,
O templo enfrentaria desafios e destruições futuras, mas sua memória e significado continuam vivos até hoje, inspirando milhares a reconhecerem a importância da fé, da obediência e da reverência na construção de uma vida centrada em Deus. A Torre de Babel e a confusão das línguas. A história da Torre de Babel é uma das narrativas mais emblemáticas sobre a soberba e a ambição desenfreada da humanidade. Após o dilúvio, os descendentes de Noé começaram a se multiplicar e a povoar a terra, chegando à planície de Sinar, na região Mesopotâmia. Lá decidiram construir uma torre tão alta que pudesse alcançar os céus, um símbolo de sua própria grandeza e desejo de independência de Deus, usando tecnologia avançada para a época, como tijolos queimados e betume como argamassa. Iniciaram a construção dessa estrutura monumental. A intenção era clara: façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face da terra. Gênesis 11:4. Essa obra não era apenas um feito arquitetônico, mas uma demonstração de orgulho e autossuficiência, um desafio direto à autoridade divina. Porém, Deus viu essa arrogância e decidiu intervir para impedir que os homens continuassem sua obra. Ele confundiu suas línguas, de modo que os trabalhadores não conseguiam mais se entender. Imagine o caos, um pedindo um tijolo, o outro entendendo que ele pediu água. Ordens se perdiam e a comunicação se tornou impossível. Sem conseguir cooperar, a construção parou abruptamente. Como resultado dessa confusão, as pessoas foram dispersas por toda a terra, dando origem às diversas línguas, culturas e nações que conhecemos hoje. Esse evento marcou uma mudança radical na história humana, mostrando que a unidade da humanidade só é verdadeira quando fundamentada na humildade diante de Deus. Historicamente, muitos estudiosos associam a Torre de Babel a zigurates mesopotâmicos, templos em forma de pirâmide escalonada, como a famosa Etemenanque, dedicada ao deus Marduk, em Babilônia. As descrições arqueológicas dessas estruturas mostram semelhanças com o relato bíblico, embora não haja uma confirmação definitiva de que a torre existiu exatamente como descrita. A lição espiritual dessa história é profunda: a verdadeira grandeza não vem da ambição humana desmedida, mas da humildade e da obediência à vontade de Deus. A Torre de Babel nos lembra que, ao buscar glória para nós mesmos, corremos o risco de perder a verdadeira unidade e conexão com o divino. O segundo templo de Jerusalém, Renascimento. Após 70 anos de cativeiro na Babilônia, o povo judeu recebeu permissão para retornar a Jerusalém e reconstruir o templo que havia sido destruído. Esse momento marcou um capítulo de renascimento espiritual e nacional para Israel. O segundo templo não seria apenas uma réplica do templo original, mas um símbolo de esperança e restauração para toda a nação. O decreto para a reconstrução veio do rei persa Ciro, o Grande, que não só autorizou o retorno dos judeus, como também forneceu recursos para a obra. A reconstrução foi um desafio imenso, pois os materiais preciosos e a Arca da Aliança estavam perdidos, e a grandeza do primeiro templo não poderia ser igualada. Mesmo assim, os judeus se empenharam na obra, guiados pela fé e pela determinação de restaurar a adoração a Deus em seu local sagrado. O profeta Ageu desempenhou um papel crucial nesse período, exortando o povo a não desistir, mesmo diante das dificuldades. Ele transmitiu uma mensagem divina, afirmando que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, indicando que o templo reconstruído teria uma importância espiritual ainda maior, mesmo que menor em tamanho e luxo. Com o passar dos anos, o segundo templo passou por diversas reformas e ampliações. O rei Herodes, o Grande, em um ambicioso projeto,
expandiu e embelezou a estrutura, transformando-a em uma das maravilhas do mundo antigo. Herodes ampliou a área do templo, construiu grandes pátios e revestiu partes do templo com mármore e ouro, tornando o local um centro espiritual, cultural e político vibrante. Esse templo foi o cenário de muitos eventos importantes da história judaica e cristã. Foi nele que Jesus ensinou, realizou milagres e mais tarde profetizou sua destruição. Em 70 depois de Cristo, durante a primeira revolta judaica, os romanos cercaram Jerusalém, invadiram a cidade e destruíram o templo, consumindo suas riquezas e deixando apenas o Muro das Lamentações como testemunha do passado glorioso. Hoje, o Muro das Lamentações permanece como um dos locais mais sagrados para o povo judeu, simbolizando a esperança de um dia reconstruir o templo e restaurar a glória perdida. O segundo templo não foi apenas uma construção física, mas um símbolo da persistência da fé, da identidade e da esperança de um povo que enfrentou grandes adversidades para manter sua conexão com Deus. As construções bíblicas não são apenas monumentos históricos, elas carregam lições espirituais sobre fé, obediência e humildade. Que essas narrativas inspirem você a refletir sobre suas próprias construções na vida. Comente: Senhor, eu quero construir minha vida em Ti. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Te espero no próximo vídeo.